Jezabel e o coronavírus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Coronavírus você já sabe, já tem ouvido, né, um monte. Você já está cansado de ouvir falar a respeito disso, você liga qualquer veículo de comunicação, só fala desse assunto. E Jezabel, você conhece, sabe o que a respeito de Jezabel? Muitas pessoas pensam assim, confundem Jezabel com mulher. Primeira coisa assim, Jezabel não é uma mulher, Jezabel não é uma pessoa, Jezabel é um espírito. Jezabel é um principado do reino das trevas, da corte de Satanás, que age estrategicamente usando engano e manipulação. Essa é a ação de Jezabel. Sabe que a maior parte das vezes que Jezabel age na vida de pessoas, até escolhe agir através de mulheres. Por quê? Porque a mulher é um ser de influência. Deus fez o homem como um ser de autoridade e fez a mulher como um ser de influência. E como Jezabel ela quer manipular, precisa da influência e também para poder manipular a autoridade. E se você disser para uma pessoa, todos nós, né, em muitos momentos da nossa vida, nós somos conduzidos por ações malignas. Eu e você já fomos enganados, eu e você já fomos usados pelo diabo. Muitas vezes já fomos usados pelo diabo, muitas vezes já usou a nossa boca, nossas atitudes, enfim. Mas se você disser para uma pessoa assim, que ela está debaixo de uma influência, de um espírito como Pombagira, que age na sensualidade, de Leviatã, que é na soberba, no orgulho, de Mamon, que é na área financeira, talvez ela não vai ficar tão irritada assim com você. Mas se você disser que a pessoa está debaixo da influência de Jezabel, ela endemonia. Porque ninguém quer ser confundido, né, com Jezabel ou com a ação desse espírito. E é importante você entender sobre a ação desse espírito nos últimos dias, porque existem dois principados, preste atenção nisso, isso é fundamental. Existem dois principados, né, demônios de alta hierarquia no reino das trevas, que são importantes para a implantação e domínio do governo do anticristo nos últimos dias. E esses dois principados, né, não somente eles, mas são dois importantíssimos, são Jezabel e Mamon. Por que Jezabel? Porque Jezabel é um espírito que traz mentira e engano para manipular, para confundir, para direcionar as pessoas para o lado errado. E essa é a eficácia de Satanás, mentira e engano. E Mamon, porque Mamon exerce senhorio. Jezabel manipula, mente, engana, e Mamon, ele se assenhora. Ele vive como senhor, como rei, como dono. Aliás, Mamon, no Antigo Testamento, era o espírito de Baal, né? O demônio Baal é senhor, Baal quer dizer senhor, e Mamon também quer dizer senhor. É o mesmo espírito, porque o diabo não morre, gente, né? Os espíritos malignos não morrem, eles só mudam a sua forma de manifestação, sua aparência e até o seu nome. Agora, o espírito de Jezabel, ele foi representado na Bíblia, né, através de uma mulher, né, de uma princesa que se chamava Jezabel, por isso conhecemos essa entidade por esse nome, e ela era uma filha de um rei fenício, e ela se casou com Acabe. Acabe era rei das 10 tribos do norte, das tribos de Israel. E Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que promovia o culto, a adoração a Baal. Baal era o deus principal, deus fenício, principal deus dos cananeus, que no Novo Testamento depois você tem esse Mamon. Você não vê mais Baal no Novo Testamento, mas não é que ele sumiu, não é que ele foi aprisionado, não é que ele morreu. Só mudou a sua manifestação e continua assumindo esse papel de senhor. Agora, Jezabel, para cumprir os seus propósitos, ela usa de artifícios malignos. E aquela Jezabel, né, da Bíblia, usou de muitos artifícios malignos. Ela corrompeu os profetas. Corrompeu pessoas que davam direção, que lideravam outras pessoas. Corrompeu através do seu poder, através do dinheiro, através da corte. Para quê? Para desviar o culto do verdadeiro Deus para Baal. Porque ela promovia isso, era adoradora e sacerdotisa de Baal. E Jezabel, maligna que era, ela perseguia todos aqueles que pensavam de maneira diferente dela. Todos os diferentes.
eram perseguidos por Jezabel. Ela era muito eficaz na intimidação, no medo, e ela ameaçava as pessoas como uma arma de intimidação, colocando medo em todas as pessoas que se opunham àquilo que ela queria fazer. Quem era contra a vontade dela era perseguido por Jezabel, e ela sabia fazer isso com muita maldade. Vocês lembram do caso de Nabote? Nabote era um homem que ele tinha uma propriedade, ele tinha uma vinha que era vizinha da propriedade do rei de Acabe. E Acabe queria negociar, comprar aquela vinha, e Nabote falou: não posso vender, porque isso aqui é propriedade de família, e eu não vou te vender isso. E aí Acabe faz beicinho, vai para a cama, deita na cama, faz beicinho. Daí Jezabel perguntou: ô Acabe, o que foi? Qual é o seu problema, meu rei? Acho que era meio baiano, né? Falou: meu rei, qual é o seu problema? Por que você está de beicinho? Falou: olha, Nabote não quer me vender a vinha. Pode deixar, meu rei, vou resolver para você. E ela vai lá e ela arma um plano maligno, ela pega a autoridade, ela exerce uma autoridade que não é dela, não era de competência dela, mas ela pega, ela escreve uma carta em nome de Acabe, sela como se fosse o Acabe, ou seja, usurpando um poder de governo, do poder executivo, e ela não tinha esse poder, mas ela usurpa esse poder, semelhante a coisa que a gente está vendo hoje. E aí ela faz isso com a intenção de eliminar Nabote. E ela faz uma convocação, né? Faz um ato público pró-democracia, na verdade, para eliminar Nabote. E aí ela faz o quê? Ela pega 2 falsas testemunhas, corrompe 2 falsas testemunhas para dizer que Nabote fez fake news. Que Nabote estava falando mal do rei e que Nabote estava falando mal de Deus. Então, daí reúne aquele público, aquele manifesto pró-democracia, e se levantam 2 testemunhas para dizer: esse cara está fazendo fake news. O que aconteceu? Ela corrompeu o juízo, a justiça, e Nabote foi eliminado de maneira maligna. Então, qualquer semelhança com os nossos dias pode não ser só coincidência. Pode ser ação do mesmo Espírito, ok? Agora, qual é o propósito de Jezabel? Qual é a sua meta, seu objetivo? Jezabel, ela sempre quer calar a voz profética e impedir a propagação, a comunicação da verdade, para desviar a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro a um falso Deus. No caso, Baal, que é Senhor. E Jezabel, da Bíblia, ela viveu nos dias do profeta Elias, homem de Deus bastante conhecido, ícone do ministério profético. E Elias era um homem tão forte em Deus, que Elias ele orou, e por 3 anos e meio não choveu, ele cerrou os céus, falou: não vai chover. Que Deus honrou a determinação, a declaração de Elias, e não choveu por 3 anos e meio. E depois ele orou de novo e veio chuva. Elias, ele ressuscitou um jovem e fez muitos outros milagres. Elias, ele era tão destemido, ousado, que ele enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo de Jezabel, chamou-os para o Monte Carmelo e ali os desafiou e os venceu e os matou. Não ele matou sozinho, mas o povo matou, porque Elias estava mostrando para o povo quem era o verdadeiro Deus, que era Jeová, e não era Baal. Mas Jezabel também era tão forte que conseguiu intimidar até o profeta Elias. O que é que o coronavírus tem a ver com esse assunto? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos pensar aqui um pouquinho. O que quer dizer corona? Alô, tem alguém aí? Ah, coroa. Corona quer dizer coroa. E coroa fala do quê? Reino, governo. Ok? Tem na Bíblia algum livro que fala de reino? Tem alguém lendo a Bíblia aí, gente? Tem livro que fala de reino? Qual? Reis. Tem 2 livros, né? Primeiro e Segundo Reis,
fala de reis. Então, olha só, coroa fala de reino, né? Fala de reis, e é Covid, o Covid é 19, por causa do ano, né? Então, vocês já sabem qual é a porção bíblica que nós vamos ler hoje? Vamos lá, abre sua Bíblia então, em 1 Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas, os falsos profetas, à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel manda um mensageiro, falando: olha, vou te pegar. Versículo 3. Temendo, pois, olha, o profeta Elias, ele ouviu uma mensagem de Jezabel, temendo, pois, levantou-se Elias e para salvar a sua vida se foi e chegou a Beersheba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo do zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O que está acontecendo nessa cena? Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal, que é um evento bíblico fortíssimo, importante. Jezabel, quando fica sabendo disso, pega alguém, um mensageiro de Jezabel, e vai lá entregar a mensagem dela para Elias. E qual é a mensagem? Vou te matar. Você vai morrer. Eu vou te pegar e você não tem como escapar. Elias, ele estava fazendo o quê? Por que Jezabel queria matar Elias? Porque Elias, ele estava desmascarando a mentira de Jezabel, o falso culto a Baal, ao falso Deus, né? E restaurando a adoração ao verdadeiro Deus. E porque ele estava fazendo isso, Jezabel agora fala: quero matar ele. E ela ficou possessa quando soube do que Elias fez e agiu rapidamente, decidiu: vou eliminar esse cara porque ele está tirando a adoração de Baal e levando para Deus. Ele está denunciando o engano, ele está denunciando a mentira, e não pode, esse tipo de coisa não pode. Falar a verdade aqui em Israel agora não pode não, porque Jezabel está no controle. Então ela manda um mensageiro falando assim: olha, vou te matar. Os dias de hoje, gente, entenda isso, não são tão diferentes. Lembre-se que o espírito de Jezabel não foi encarcerado, não morreu, continua agindo, continua atuando. E Jezabel continua tendo mensageiros, emissários. E hoje Jezabel tem muitos mensageiros. Vou citar, por exemplo, aqui alguns. A OMS, a Desorganização Mundial da Saúde, é um mensageiro de Jezabel. Porque traz engano, mentira, confusão. E não só eles, mas muitos outros, né? A própria ONU, seus departamentos, o Bill Gates, o Partido Comunista do país Xing Ling, lá da Ásia, a mídia, grande mensageiro de Jezabel, mídia. Boa parte da classe política, boa parte do poder judiciário são mensageiros de Jezabel. E você vai entender isso por quê. E o que é que nós temos ouvido através desses mensageiros nos nossos dias? Exatamente aquilo que estava sendo comunicado a Elias, uma mensagem de morte, para colocar medo. Hoje, se você pensa diferente desses mensageiros do mal, se você for conservador, você corre o risco de ser preso. Se você pensar diferente, se você expressar diferente, você corre risco de perder a sua liberdade. Você não pode ter uma opinião diferente. E se você não obedecer ao OMS, você vai morrer. Você já está condenado. Você não sabe só o dia e a hora, mas já sabe que vai morrer e nem vai poder ser sepultado pela família, não vai poder ter velório para poder... nem um funeral digno você vai ganhar.
Porque a OMS diz que não pode, tem que sepultar rapidamente, não pode ter ajuntamento, nem para despedir do morto. Se você assistir os canais de televisão, na sua absoluta maioria, você vai só ouvir esse tipo de comunicação, só esse tipo de mensagem. São mensageiros do espírito de Jezabel que manipula, que mente, que controla para desviar e para colocar medo nas pessoas. E esses mensageiros já tiraram a sua liberdade, já te apavoraram. Eles não querem que as pessoas sejam tratadas do vírus. Existe um vírus, eu não estou questionando a existência do vírus, existe um vírus. Estou falando da ação que fazem em cima do vírus. E esses mensageiros, na verdade, eles não querem que as pessoas sejam tratadas. Querem que o vírus se propague, que o vírus permaneça, para quê? Para que eles continuem estabelecendo o seu controle de manipulação sobre as pessoas, mantendo elas com medo. Dizem assim, se você pegar o vírus, qual é a orientação? Você se isola, fica em casa, toma lá uma aspirina e se agravar a situação, aí você procura tratamento. Só que, quando os mensageiros eles pegam o vírus, eles não fazem isso. Eles não fazem aquilo que eles mandam. Se eles pegam o vírus, eles correm para se tratar e vão logo tomar cloroquina, que eles não querem que ninguém tome. Mas eles não deixam de tomar, não deixam de se cuidar. Na verdade, o que eles estão fazendo é um crime contra a vida. Estão usando um vírus para cumprir um outro propósito, como Jezabel. Manipula através de situações. E Elias, quando ouviu a mensagem, a voz de Jezabel, Elias temeu, teve medo. Elias, gente. Elias. O profeta Elias teve medo. E o que ele fez? Imediatamente ele correu, ele fugiu. Ele estava lá na região do Carmelo, que é uma região central, litorânea, de Israel. E ele foge para o sul, porque Samaria estava um pouquinho mais ao norte. E ele foge para o sul. E ele vai bater lá em Beersheba, 180 quilômetros, lá no deserto do Negev. Deixa ali o seu servo, e ele ainda avança mais para dentro do deserto para poder se esconder de Jezabel. Ele se isolou para não morrer. E quando ele chega lá, ele já chega deprimido. E o que ele faz? Uma pessoa deprimida dorme. Não quer mais viver. Desiste, perde a motivação, perde a alegria, perde disposição para qualquer coisa e só quer assim, olha, eu vou dormir, para mim acabou. Agora, quando Elias está lá, deprimido, escondido no deserto, abatido, prostrado, com medo de morrer, como tem hoje muita gente com medo de morrer. Deus ele vê Elias lá nessa situação, e o que Deus faz? Deus também manda um mensageiro, porque Elias estava daquele jeito, porque ele ouviu a voz através de um mensageiro de Jezabel. E Deus falou, eu vou mandar o meu mensageiro falar com Elias. Versículo 5, diz assim, lá na metade do versículo em diante. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, Elias estava onde? Dormindo. O anjo lhe tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será longo, sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, que é o Monte Sinai. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Foi de novo dormir. Quando o anjo Elias chega até Elias, Deus manda o anjo, manda um mensageiro, falou, vai lá falar com Elias. E aí, Elias está dormindo, o anjo chega e fala, Elias, acorda aí, velho. Levanta aí. Levanta, come e bebe. E Elias, ele abre o olho e ele vê aquele anjo assim, ele não se motiva muito, gente, quando ele viu o anjo. Ele não achou muita graça, não. Ele viu o anjo, olhou assim para baixo, ele viu um pão do céu. Um pão do céu. Ele pega e come aquele pão, bebe daquela água. O que ele faz? Deita e dorme de novo. O cara está mal ou não está? Gente, imagina se um anjo chega e me acorda.
eu nunca mais vou querer dormir, aquele anjo, enquanto estiver ali, primeira coisa, vou ter temor, mas é uma situação assim que um anjo chega, me toca e me acorda, e, não, peraí, esse negócio deve ser muito importante. E Elias não, falou, ó, larga a mão, já desisti de tudo, já não quero mais viver mesmo. Só comeu e voltou a dormir. De novo o anjo. Ô Elias, vamos rapaz, levanta daí. O que você está fazendo aí? Vamos, levanta e come, porque você tem um caminho muito longo pela frente, a sua jornada é longa. O anjo está dizendo assim, olha, Deus tem um caminhar para você. E Elias não está sabendo o que é. E Elias, ele come aquele pão. E com a força daquele pão, um pão do céu, hoje nós comemos um pão, comemos da ceia, celebrando o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. E com a força daquele pão, Elias, ele caminha 40 dias e 40 noites, uma quarentena. Deus sustentou, Deus deu sustento para Elias durante uma quarentena, durante a quarentena. Então quem é que te sustenta na quarentena? Tem muita gente que está preocupada na quarentena porque o negócio parou, não tem mais venda. Tinha gente que trabalhava de dia para poder comer de noite, e aí não está mais podendo fazer de dia, não pode vender água de coco, e aí faz o quê? Quem te sustenta na quarentena é Deus. O anjo tinha dito, olha, seu caminho é longo. Mas Elias sequer perguntou para o anjo, para onde é que eu vou? Ele não tinha descido lá do Monte Carmelo, agora está lá no deserto do Negev. Ele fala, bom, eu estou fugindo de Jezabel, então deve ser que é para eu fugir mais, né? Para ir mais longe, porque ela deve ter mandado o povo dela, os soldados dela, para me perseguir, para me buscar, para me matar. Então eu vou continuar minha jornada. E tomou rumo sul de novo, continuou descendo. E aí ele caminha mais cerca de 400 quilômetros até chegar ao Monte Sinai. Manteve a mesma direção que ele decidiu quando ele ouviu a ameaça de Jezabel. Jezabel ameaçou e ele partiu para o sul. Agora o anjo acorda ele, fala, a sua jornada é longa, ele continua em direção ao sul. Não perguntou para onde é que ele tinha que ir. Chega no Monte Sinai, o que ele faz? Ele acha uma caverna, ele entra e dorme na caverna. O cara está mal, gente. O cara ele não está bem. Está desanimado. Continua a se esconder. Ou seja, a voz de Jezabel, aquela mensagem de Jezabel para ele, tinha sido tão forte que colocou medo nele, que ele está assim, vai me matar, eu vou morrer. Falei, eu servi tanto a Deus, fiz tantas coisas para Deus, e agora uma mulher vai me matar. Essa mulher vai me perseguir, essa desgraçada, esse demônio vai me matar. Medo. Achando que aquela caverna seria a sua proteção, que ele estaria guardado, protegido, escondido ali. Né? Hoje em dia tem muita gente que está achando, se eu ficar na minha caverna, não fico em casa, eu estou guardado, estou protegido, aqui eu não morro, aqui o vírus não me pega. Mas, se eu sair eu vou morrer, mas se eu ficar aqui eu vou ficar bem, então não me isolo para não morrer. Era isso que Elias estava pensando, por causa da voz de Jezabel, com medo. A voz de Jezabel estava ecoando mais forte na mente de Elias do que a aparição do mensageiro de Deus para ele. Não era qualquer um, era Elias, profeta de Deus. Mas então Deus fala assim, bom, não resolveu eu mandar o mensageiro, vou eu mesmo falar com Elias. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Está dando explicação. Então Deus lhe diz, sai, ele está dentro da caverna, sai para fora, e põe-te nesse monte, perante o Senhor, saia que eu quero ter um encontro com você do lado de fora. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se a entrar na caverna. E eis que lhe veio a voz do Senhor e lhe disse, terceira vez, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e querem me matar. Quando Deus ele encontra Elias dormindo na caverna, pergunta a Deus, Elias, o que você está fazendo? Quem te colocou aí, Elias? Quem te mandou para esse lugar? Por que você está confinado? Eu mandei você para cá? De quem você recebeu essa orientação? De quem você recebeu essa instrução? E Elias tenta se justificar. E ele fala coisas que são verdadeiras, coisas que estão acontecendo. É a realidade. O povo abandonou Deus, o povo está adorando Baal, destruíram os altares de Deus e estão querendo matar Elias. É verdade, não tem nada de mentira em relação às circunstâncias. E ele está aflito por conta disso, e preocupado e medroso por conta disso. Ele achava que não tem mais o que fazer. Já era, Deus, já era. O senhor não... Deus, ele deve ter perguntado assim, o senhor não assistiu o Jornal Nacional? O senhor não está sabendo o que está acontecendo? Deus, liga a televisão aí, vai. Eu sei que o senhor está muito ocupado, mas dá uma olhadinha no Jornal Nacional. Vê o que o William Bonner está dizendo, Deus. Acabou. Não tem mais, Deus. Já era. Deus não estava nem aí para as explicações dele. Para Elias tudo havia se acabado. Ele achava que ele era o último crente. Falava, vou morrer e vai acabar tudo aqui. Deus não deu lado para a explicação de Elias. Não deu confiança. Ao contrário, Deus fala assim, olha, sai da caverna. Eu não mandei você entrar, então sai. O meu encontro com você não é dentro, não é confinado. O meu encontro com você é fora, eu não estou confinado. Eu estou fora. Deus não quer ter um encontro com você no lugar que Jezabel te põe. Deus não quer falar com você no lugar que Ele não te colocou. E Deus não vai fazer o que Ele precisa fazer com você no lugar que Jezabel te colocou. Deus precisa te colocar diante da presença dEle. Sabe que existem muitos ministérios, igrejas, que hoje estão com as suas portas abertas, ou quem sabe até fechadas, que elas começaram, não porque Deus mandou. Sabia que Jezabel abre igreja? O espírito de Jezabel abre igreja. Muitas igrejas começam no meio de confusão, de contenda, de maledicência, de engano, de mentira, falsa profecia, porque Jezabel é falsa profeta. Você vai ver lá no Novo Testamento Jesus chamando Jezabel de falso profeta. Falso profeta. E muitas igrejas começam com uma unção profética falsa de Jezabel. Divisão, racha, contenda. Deus não precisa disso para fazer a obra dele, gente. Deus não quebra valores, Deus não quebra princípios. Deus trabalha dentro de princípios. E tudo aquilo que é feito fora dos princípios de Deus não é de Deus. Pode parecer, mas na maior parte das vezes é pura direção de Jezabel, usando a soberba, corrompendo corações, assim como corrompeu sacerdotes e profetas daquela época. Agora, Deus não tem compromisso com esse tipo de coisa. Agora, quando Deus tira Elias de dentro da caverna e coloca ele lá fora, o que é que Deus faz ele ver? 3 coisas pavorosas. 3 coisas aterrorizantes. Primeiro veio um vento tão forte, muito mais forte do que esse que passou em Santa Catarina, no Paraná, essa semana. Porque estava assim, estava desmanchando os montes, as penhas estavam caindo, as pedras estavam rolando, de tão forte era o vento, um vento mortal. Mas Deus não estava naquele vento mortal. Depois daquele vento vem um terremoto, que é algo destruidor, terrível. E Deus também não está no terremoto. E depois vem um fogo que queima, que destrói, que consome. E Deus também não está naquilo, porque Deus está assim mostrando para Elias, eu não estou te ameaçando. Eu não estou colocando medo. Eu não estou na destruição.
Essa voz de medo, de morte, de destruição não é a minha, Elias. Eu não estou nisso. E Elias, ele vê todas essas coisas, mas no versículo 13 fala o quê? Fala que ele envolveu o seu rosto no manto e voltou para a caverna. Está entendendo? O que Elias faz? Gente, por que a Bíblia está dizendo que Elias envolveu o seu rosto no manto? Qual a razão? Ele está com medo. E ele envolve o seu rosto no manto. E vai se esconder, se confinar de novo. Não sei se faz sentido para você. Mas para mim isso é muito curioso. Aí Elias está de novo na caverna e Deus fala outra vez com Elias. Elias, de novo Deus vai falar a mesma coisa para ele. Elias, o que é que você está fazendo aí? Por que você voltou para a caverna? Porque Elias ainda está com o quê? A mensagem de Jezabel ainda está na cabeça de Elias. Foi tão forte a mentira, foi tão forte o engano, que convenceu Elias de que aquilo era uma verdade. Ele está com medo. E as circunstâncias que ele está justificando para Deus não são mentirosas, são verdadeiras, é real. Tudo aquilo que ele diz para Deus realmente estava acontecendo. E havia uma ameaça de morte contra ele. E mais uma vez Elias, ele vem com a mesma explicação, repete as mesmas coisas para Deus. Deus, o povo deixou de te adorar, derrubaram os seus altares, ergueram altares a Baal, os profetas foram perseguidos e mortos, agora estão querendo me matar também. Tudo era verdade. E Deus de novo ignorou a explicação de Elias. Falou, não estou nem aí. Sabe por quê? Porque Deus tinha outros planos. Deus não se move pela agenda de Satanás, por aquilo que Jezabel está fazendo. Deus tem a agenda própria dele. E Deus não está nem aí para o que Satanás está dizendo, para o que Satanás está fazendo. Deus vai fazer o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, quando ele quiser fazer. Sabe de uma coisa? Elias estava com medo de morrer, e Deus já tinha preparado uma carruagem de fogo para levar Elias vivo para o céu. Elias é um homem que nunca morreu. Só 2 homens pisaram nessa terra e não morreram. Enoque e Elias. E Elias está com medo de morrer. E Deus já tem uma carruagem para ele. Elias não conhecia o plano de Deus. Elias estava ouvindo o plano de Satanás. E não estava sabendo qual era a vontade de Deus. Muita gente pode pensar assim, fala, olha, que o pastor Dinho está sendo irresponsável na tratativa dessas questões do tal do coronavírus. Porque eu não estou dizendo que o vírus não existe, gente. Por favor, o vírus existe. Estou dizendo que é uma mentira a existência do vírus. O vírus é uma verdade. E ele é bastante contagioso, é verdade. E ele pode até matar, é verdade. Não estou questionando isso. E nós precisamos até nos cuidar em relação a essa questão de saúde, como nós temos que nos cuidar em relação a todas as outras doenças e enfermidades. O que eu estou questionando é o que estão fazendo com o vírus. Eu não quero que você pegue o vírus. E muito menos quero que você transmita o vírus para quem pode ter um agravamento de saúde e até vir a óbito. De maneira alguma, não desejo isso, não quero isso. E você não tem que fazer isso, você não tem que ser irresponsável. Então, eu não quero que você fique doente, não estou sendo irresponsável, mas estou dizendo assim, estão usando de engano e de mentira, tem uma mensagem de Jezabel por trás do Covid-19 para oprimir, para colocar medo, para colocar pavor, para prostrar as pessoas e para trancafiar as pessoas. Para quê? Para que seja estabelecida uma nova ordem mundial, e para estabelecer uma nova ordem mundial, precisa quebrar a existência. Então, a existente, então tem que quebrar os negócios, as pessoas têm que falir para se tornar independentes de algo novo, de uma solução nova. Mentira, engano. E boa parte do poder judiciário está apoiando isso, da classe política está apoiando isso, a mídia quase toda está apoiando isso, agora até a Band, ela é chinesa, né? Nesses dias de engano e de mentira, você falar a verdade, você é tido como irresponsável. Está se tornando crime falar a verdade no Brasil. Quase um ato terrorista. Você pode ser preso por falar a verdade.
Muita gente foi presa por falar a verdade. E é essa a realidade que nós estamos vivendo. Estamos sendo ameaçados. Agora, quando Deus ele fala agora de novo com Elias, o que é que Deus faz com Elias? Fala, peraí, Elias, não é assim, Elias, não é assim. Vai lá, versículo 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe o que Deus está fazendo agora com Elias? Elias está completamente fora do propósito por causa de uma mensagem mentirosa, de engano e de medo. E Deus está reposicionando Elias no lugar do qual ele nunca deveria ter saído. Deus está chamando Elias, fala, volta Elias, volta. Ei Elias, volta ao teu caminho. Sabe o que Deus está fazendo? Sim, Elias ele saiu lá do Monte Carmelo. E ele desceu, agora ele está a 600 quilômetros ao sul. E Deus está falando assim, volta, retorna o teu caminho. E você vai para o deserto, lá em Damasco, que estava a 200 quilômetros ao norte do lugar onde ele saiu. Ele desceu 600 ao sul, quando ele, na verdade, ele precisava subir 200 ao norte. Quando o anjo apareceu para Elias, a primeira vez, lá no Negev, ele estava na metade do caminho, entre Damasco e o Monte Sinai, e ele desce, não pergunta para onde ele tem que ir. A jornada era grande, mas a jornada era 400 quilômetros ao norte, e ele desce 400 quilômetros ao sul, por causa de medo. Não estava ouvindo a voz de Deus, estava ouvindo a voz de Jezabel. E agora Deus fala, Elias, larga de ser cabeção e me escuta, esquece o que Jezabel te falou. Deus já sabia que Elias não iria morrer. Elias ia subir para o céu numa carruagem de fogo. Fala assim, volta Elias, volta. Vai fazer o que você tinha que fazer. Quem mandou você parar? Agora Elias ele tem que voltar 800 quilômetros para o norte. Que ele vai caminhar. Deus determinou Elias, volta a fazer o que você estava fazendo, volta a cumprir o teu chamado. Você sabe onde é que Deus te quer? Deus te quer exatamente no lugar oposto ao lugar que Jezabel te põe. Para onde o diabo te leva, é exatamente o lugar oposto ao lugar que Deus te quer colocar. Você está entendendo? Elias ele estava ouvindo uma voz de Satanás, de Jezabel. E porque ele ouviu aquela voz, ele tomou decisões erradas. A voz de Deus não era aquela, a voz de Deus fala, é o contrário, Elias. O diabo te leva para o sul, quando Deus está falando assim, não, você vai para o norte. Elias, ele iria ungir o rei da Síria, ele ia ungir o substituto de Acabe, Jeú, e ele iria ungir o substituto dele. Deus já tinha determinado o que faria com Jezabel. Deus não precisa contar para Elias o que ele vai fazer, mas o destino de Jezabel já estava tomado. Quem ia morrer não era Elias, quem ia morrer era Jezabel. Só que Deus queria matar Jezabel através de Jeú. Falei, Elias, você vai ungir Jeú, e Jeú vai matar essa porcaria dessa mulher aí, que era um demônio. Elias tão preocupado com a morte. E por causa do medo da mentira, do engano, deixou de fazer aquilo que tinha que fazer. Pastor, você não está exagerando um pouquinho nesse negócio de correlacionar isso com o corona? Tem semelhança, parece mesmo, mas será? Será que não é só coincidência? E outra, tem 2 livros de reis na Bíblia, né? Tem primeiros reis, tem segundos reis. Não tem? Por que o primeiro e não o segundo? Você sabe o que está no 2 Reis, capítulo 19? Eu não vou pregar, gente, uma outra mensagem em cima disso, mas vou te falar resumidamente o que tem lá.
Ali é uma situação muito semelhante àquela que nós vemos no capítulo 19 de 1 Reis. Só que agora o cenário é o seguinte, agora tem Senaqueribe, agora não é mais Jezabel. Agora o inimigo chama-se Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Assíria, não é um sacerdote. Não é um sacerdote de um falso deus. Agora ele é um rei, subiu o nível. E esse rei da Assíria havia se tornado o senhor do mundo, dono do mundo. O império sírio estava dominando sobre todas as nações. E agora ele se levanta para tomar Jerusalém, o reino do sul, Judá. Está trazendo uma mensagem de ameaça e de morte de novo, igual a mensagem de Jezabel. Agora é morte, para valer, e não é para um homem, isso aqui é para uma multidão. Senaqueribe tinha espalhado a morte por todas as nações ali da região, e tinha subjugado os povos, invadindo as nações, espalhando os povos, levando eles para os cativeiros, matando um monte de gente, e aqueles que não matavam ele levava para o cativeiro. E ele já tinha invadido o reino do norte, Israel, porque Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do sul, o reino do norte. 2 tribos ficaram ao sul, 10 tribos ficaram ao norte, e Senaqueribe já havia invadido as tribos do norte, e já tinha pego aquele povo e levado cativo para a Síria. E agora ele está falando assim, agora é a vez de Judá, é o reino do sul, e ele já tinha entrado nas cidades do reino do sul, e agora ele está cercando Jerusalém, a cidade santa. E fala assim, eu vou destruir. E monta um cerco, um poderoso exército, e começa a montar as tranqueiras, para invadir, para subir sobre as muralhas de Jerusalém. E o povo de Jerusalém está trancafiado dentro da cidade. Agora sim, agora é lockdown absoluto. As portas estão fechadas, ninguém entra e ninguém sai da cidade. Agora a coisa é séria. Piorou bastante em relação aos dias de Elias, porque as pessoas estão agora trancafiadas, elas estão em isolamento social, nacional, internacional, em isolamento absoluto, e elas não têm nem o que comer, porque hoje, né, essa quarentena aí, você ainda pode comer à vontade. Você tem um monte de opção, você pode ir em alguns lugares, mas você pode pedir o que você quiser, que vai chegar e vão te entregar. Só que agora, nesses dias, não tem o que comer. O povo está trancado, não tem nada, estão passando necessidade, estão passando fome, e a doença está se espalhando, porque as pessoas estão morrendo dentro da cidade, e você sabe, com um monte de defuntos, não tem como sair para enterrar fora, então ficam aqueles defuntos ali, e agora a peste, a praga começa a se espalhar nessa cidade, as pessoas estão morrendo. Não havia possibilidade alguma para eles escaparem da morte, isso era uma realidade, não tinha como negar isso. E quem é o rei de Israel, de Judá? Ezequias. Um bom rei. E Ezequias, ele ouviu as ameaças de Senaqueribe, que mandou uma carta para ele dizendo o que faria, e dizendo assim, falou, olha, os deuses das outras nações não puderam defendê-los, poupá-los, eu invadi todos os países, eu venci todos. Quem é o teu Deus para te poupar? Quando Ezequias, ele lê aquela carta, ele temeu, teve medo, clamou, queria misericórdia de Senaqueribe. Senaqueribe não estava interessado em misericórdia. Ezequias já tinha entregado os tesouros, os ouros do templo, e Senaqueribe pegou o dinheiro e ainda assim continuou com o propósito de invadir Jerusalém. E Ezequias pega aquela carta de Senaqueribe, e ele vai até o templo, e ele apresenta a ameaça de Senaqueribe contra Jerusalém. E ele manda consultar Isaías, o profeta Isaías. E sabe o que é que Deus responde? Lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 5, Deus fala assim, olha, usando a boca de profeta Isaías, fala, não temas por causa das palavras que ouviste. O que está acontecendo aqui? De novo, igual 1 Reis 19, existe uma voz ameaçadora de morte, colocando medo, pânico, apavoramento. E é real. Situação fática. E Deus fala assim, ó, não escuta essa voz não. Gente, como é que você não vai ouvir? De novo, acho que Ezequias falou, Deus, dá uma ligadinha lá no Jornal Nacional. Dá uma olhada quantos soldados tem ao redor aqui de Jerusalém.
Dá uma lidinha na carta de Senaqueribe, Deus. E olha a nossa situação. Nós não temos exército para vencê-los, para enfrentá-los, nós não temos comida, nós não temos nada, nós estamos, está mal, Deus, aqui a coisa está pior do que nos dias de Elias. Olha lá, Deus, o que a OMS está dizendo, vai morrer todo mundo, Deus. Porque a praga está realmente se espalhando dentro da cidade, tem um monte de defunto, sem enterrar, a doença se espalha. Deus fala assim, olha, não escute essa voz. Como é que eu não vou ouvir essa voz se o que eu estou vendo com os meus olhos... Deus fala, não escute. Por quê? Porque Deus não está interessado no projeto de Satanás, Deus não está interessado na agenda do diabo, Deus ele tem a agenda própria dele, ele vai cumprir a agenda dele. Deus não se move por aquilo que o diabo está fazendo, Deus não se move pelas ameaças de Satanás, porque agora já não é mais Jezabel, agora sabe quem é? Agora é aquele que se diz Senhor. Jezabel é sacerdotisa que conduz da adoração. O nível da batalha agora subiu. Antes era nível de sacerdote, agora o nível é de reino. A coisa é séria. Ficou grande. Mas Deus já tinha o plano dele. Deus fala assim, ei, esquenta a cabeça não, deixa comigo. Deus, como que eu vou fazer? Numa noite só, Deus libera um anjo. 185 mil soldados do exército de Senaqueribe são ceifados numa única noite. Os que não morreram naquela noite por causa do anjo que fez uma visita no arraial de Senaqueribe, saíram correndo, deixaram todas suas provisões, sua comida, tudo para trás. E os leprosos vão lá e descobrem tudo e contam, gente, por que vocês estão trancados aí? Porque está todo mundo lá ouvindo a Globo, gente. Ouve o leproso, que é melhor do que ouvir a Globo. Deus já tem outro plano, gente. Não me importa o que a OMS diz, não me importa o que a mídia diz, não me importa o que a classe política diz, não me importa o que os ministros do STF dizem, me importa o que Deus diz, porque Deus tem o plano dele e ninguém vai alterar o plano de Deus. Deus não está com as mãos atadas, não está colocando medo, a voz de pânico não é a voz de Deus. A voz de pânico, a voz de medo, é a voz de Satanás. É muito curioso o que esses dois textos de Reis 19 dizem. Pode não ser só uma tremenda coincidência. Tem muita correlação com os nossos dias. E a Bíblia é um livro atual. E a Bíblia ela contém códigos secretos que Deus só dá conhecimento quando chega no tempo certo. Aí eu pergunto o seguinte, será que nós não estamos vivendo um tempo que profeticamente nós já vemos lá em 1 Reis, capítulo 19, onde o espírito de Jezabel, da mentira, do engano, está colocando todo mundo com medo, apavoramento, medo de morte? E será que 2 Reis, capítulo 19, esteja falando de uma segunda onda? Onde a coisa é muito pior? Vem um governo do anticristo aí. Será que ele vai usar a questão sanitária, doença, pandemia, para poder assumir o governo, se estabelecer como Senhor do mundo? Será que Deus guardou esse segredo escondido aí na Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa. Deus já tem tudo sob controle. Deus tem a agenda dele e ela vai acontecer. Deus está permitindo que o diabo faça uma baguncinha aí na terra. O diabo está desesperado, sabe por quê? Porque ele resta pouco tempo. E ele precisa colocar medo, pavor nas pessoas. Porque é assim que ele domina. Todo mundo que tem medo é dominado. E pode ser que você esteja com medo. Por quê? Porque você ouviu essa voz. E você acreditou nessa voz. E eu não vou te recriminar, eu não vou te condenar, porque Elias, o profeta Elias, ouviu e acreditou.
Se o profeta Elias ouviu a voz do engano, da mentira, e acreditou e ficou com medo, por que que nós não podemos também cair no mesmo tipo de problema? Eu e você somos falhos. Então não vou te recriminar, não vou te condenar. Mas eu quero dizer que hoje é o dia de você ser liberto da mentira, do engano e do medo. Sabe de uma coisa? O que nós estamos vendo hoje é uma realidade. Existe um vírus. E eu tenho ouvido assim, muita notícia, né? E informações técnicas. Eu tenho procurado ouvir, né, e ler alguns artigos científicos, porque esse negócio é novo e cada dia todo mundo diz uma coisa diferente, né? A Desorganização Mundial da Saúde é sair num respeito. O cara que está lá é um comunista, um ateu comunista, foi ministro da Saúde da Etiópia, ocultou, segundo denúncias, 2 epidemias de cólera, milhares de pessoas morreram porque ele conduziu de maneira errada e mentiu, escondeu, e porque ele escondeu, milhares de pessoas morreram, e agora está lá, dando ordem para o planeta. Né? Os presidentes, as autoridades máximas de cada nação estão lá sendo sujeitas a que esse cara fala. E cada dia ele diz uma coisa. Né? No começo, não é nada. Não, depois é grave. Depois, não precisa usar máscara. Não, agora tem que usar máscara. Não, mas se usar máscara você vai respirar o O2. E agora, não, eu não mandei confinar. Não, tem que confinar. Não, pode usar cloroquina. Não pode usar cloroquina. Ele não sabe o que diz. Na verdade, está trazendo só confusão. Glória a Deus que os Estados Unidos já abandonou a OMS. Tomara que o resto das nações todas abandonem também. Enquanto eles estiverem vivendo nesse nível de confusão, talvez eles nunca vão sair disso. Ele só é um porta-voz da China, do Partido Comunista da China. O que eu tenho ouvido, assim, que está fazendo sentido para mim, dentro do campo da medicina, é que esse vírus ele está aí, ele é circulante, e só tem 2 maneiras de parar o vírus. Confinando e colocando máscara. Não, lógico que não. Porque isso não para. Está mais do que provado que não para. Em lugar nenhum parou. E não vai parar. Enquanto tiver pessoas saudáveis para contraírem os vírus, ele está se propagando. Ele não está respeitando máscara, ele não está respeitando confinamento, ele não está respeitando decreto municipal, estadual, o trem que o seja. Ele se propaga. Daí muitos especialistas estão dizendo assim, só tem 2 coisas que vão parar ele. Ou é vacinação em massa, que aí já é um problema, porque confiar na vacina, tomara que Israel desenvolva a vacina, eu vou querer ser vacinado pela vacina de Israel. Da China, nem pensar. Bom, mas enquanto não sair essa vacina, a boa, que a gente já não sabe qual vai ser boa, qual vai ser confiável, já não dá mais para confiar em ninguém. Enquanto não sai, o vírus vai se propagando. Agora, o que vai parar o vírus além da vacina? Quando houver o contágio, né, da maior parte da população, aí vai haver a imunização comunitária, que eles chamam de efeito rebanho. Então, o vírus daqui a pouco, ele vai aqui, não, essa pessoa já está imunizada, já teve. Vou aqui, não, essa pessoa já teve. Vou ali, não, não, todo mundo já teve. Eu vou morrer. Não tem para onde ir. E aí para de propagar, para de ir adiante. Só que para isso acontecer, né, nem nisso os especialistas concordam, porque tem gente que fala assim, precisa 60% da população contrair. Mas já vi gente falando, não, precisa 95%. Aí você faz uma projeção. No Brasil está tendo aí uma média próximo de 40 mil novos casos por dia. Por dia, 40 mil, nós somos 2 milhões e 210 milhões de habitantes. Bom, fazendo as contas, 14 anos. 14 anos. Deixa tudo fechado 14 anos. É só um tempinho, fecha tudo durante 14 anos. Daqui 14 anos você pega a sua bengalinha e você vai lá reabrir o seu estabelecimento, vai voltar às suas atividades normais, vai voltar a estudar, as crianças vão poder ir para a escola de novo, vai poder juntar o povo de novo na igreja. Daqui 14 anos. Gente, é brincadeira.
É brincadeira, porque os caras não estão tratando do vírus. Eles só estão tentando deixar o povo prostrado, atemorizado. A mídia só fala uma coisa. Se você assiste televisão, você está com medo, eu tenho certeza disso, porque você está ouvindo mentira o tempo todo. Essa voz de pânico não é a voz de Deus. Essa voz de pânico é a voz do diabo, é a voz de Satanás. E tem muita gente ouvindo isso e acreditando nisso. Por quê? Porque olha ao redor e realmente existem coisas que estão acontecendo. O problema é a quantidade de mentira que eles colocaram junto. O que é que a voz de Deus diz? Exatamente o oposto do que a voz de Satanás diz. Estou usando. Chega lá em casa, a mulher manda tirar o sapato, eu tiro. Ela manda botar a roupa na lavanderia, eu ponho. Tem um vírus, eu não quero pegar, gente. Não estou afim desse negócio, não. Mas eu sei que estão usando para mentir, para prostrar, fazer as pessoas não acreditarem mais. E o objetivo, não tenho dúvida, principal, é interromper, e isso vai acontecer porque já está na Bíblia, a verdadeira adoração, culto a Deus. A OMS já está dizendo assim, que os eventos religiosos, os cultos estão propagando o vírus. O ministro Fachin já disse assim que, não, tem que acabar com o poder religioso na eleição. Abuso do poder religioso, caça a chapa. Ou seja, candidatos cristãos, conservadores, não podem. Quem fala contra, quem defende princípios bíblicos é criminoso. Tem que prender esse povo. Eu não tenho medo, eu sei que um dia eu vou ser perseguido. João Batista enfrentou Jezabel no Novo Testamento e foi degolado. Não tem problema, gente, a morte não vai me parar. Nem a morte pode nos parar. Porque Deus já tem um plano, Deus já tem um projeto. E está na Bíblia, eu já li a Bíblia até o fim, eu já sei quem é que ganha esse negócio. Sabe uma coisa? Nos próximos dias, nos próximos anos, o espírito de Jezabel, o espírito de Mamon, vão perseguir a igreja. E Deus vai permitir. Só que não é a gente que eles estão afrontando, não é a população, é a Deus que eles estão afrontando. Entenda isso. A guerra não é no plano político, não é problema de partido, não é problema de economia, não é problema de saúde, o problema é espiritual. Existe uma guerra espiritual e Satanás está afrontando a Deus, querendo roubar a adoração de Deus para ele, e ele vai ser adorado. A Bíblia diz que ele vai ser adorado no mundo todo. Esse é o projeto dele, receber adoração. E hoje usa da mentira, do engano, da manipulação, e tem um monte de crente que está ouvindo e acreditando. Se você tiver medo agora, quando vier a marca da besta, você vai ficar apavorado e você vai aceitar. E sabe de uma coisa? Seu nome não vai para o livro da vida. E você vai passar a eternidade no inferno, porque não quis passar um tempo de perseguição na terra, porque não quis perder os seus bens nessa terra, porque você amou demais o dinheiro, amou suas coisas, e você não é capaz de abrir mão das suas coisas. Então você vai passar a eternidade no inferno, porque vai aceitar a marca da besta. Está doido? Está maluco? É hora de ser crente. Não é hora de ser Nutella, frouxo, medroso. Que não seja irresponsável. Não, irresponsável é quem acredita nas mentiras de Satanás. Me diz uma coisa. Você acredita que 3 homens entraram numa fornalha de fogo e ela foi superaquecida e eles saíram de lá vivos? Vocês acreditam que um peixe grande engoliu Jonas, né, e depois foi jogar ele lá na beira da praia? Quem acredita nisso? Você acredita que o mar vermelho se abriu, o povo passou em seco? E que depois se fechou sobre o exército de Faraó? Então tu é maluco igual eu. Porque aquilo que está na palavra de Deus é verdade. Tem uma agenda das trevas aí. Ela vai acontecer, porque a Bíblia assim o diz. Mas Deus tem a agenda dele. Na agenda dele, Satanás já está derrotado.
Na agenda dele, o anticristo, que ainda nem surgiu, já está vencido pelo sopro da boca de Jesus. Na agenda de Deus, Jesus ele volta montado num cavalo branco e todos os seus exércitos e todos os santos com ele, para derrotar os inimigos de Deus, estabelecer um governo milenar de Deus na terra. Na agenda de Deus, o rei está vindo. Na agenda de Deus, o rei está chegando. Na agenda de Deus, o rei está vindo. É uma questão de tempo. Elias estava com medo, mas Deus já tinha solução. Deus já tinha Jeú. Jeú vai matar Jezabel. Deus tem uma agenda. Tem aí OMS, tem Fórum Econômico Mundial, tem ONU, tem mídia, tem classe política, tem poder judiciário. Deus não se move pelo que eles dizem, pelo que eles pensam, pelo que eles fazem. Deus tem a sua própria agenda e ela vai acontecer. Existem duas vozes, presta atenção. Existem duas vozes. A voz do medo, do apavoramento, que é a voz de Satanás. E tem a voz das promessas de Deus. Você tem que saber qual é a voz que você vai ouvir e por qual voz você vai caminhar e conduzir. Elias foi para o sul porque ouviu a voz de Satanás. E Deus queria que ele fosse para o norte. Para onde você está indo? Hoje é o dia de Deus falar assim: ei, volta e retoma o teu caminho. Volta e retoma o teu caminho.